Glorificado seja o nome do Senhor. Amós 4, nós vamos ler de princípio 2 versículos, versículo 12 e 13, que diz assim, olha: Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus, porque é Ele o que forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, o que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. O Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Amém, queridos? Então, o que Deus ele começa falando para nós nesta manhã é: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. O Israel de Deus, queridos, aqui nesta manhã somos nós. Eu e você somos o Israel de Deus. Porque muitas vezes nós ouvimos Deus falar conosco, independente da maneira que seja você lendo a palavra na tua casa, porque quando você pega a palavra de Deus, que é a Bíblia, para poder ler, estudar, meditar nela, é Deus falando com você, é Deus falando comigo. E muitas vezes nós lemos a palavra do Senhor, eu sou muito enfático em repetir essas coisas, porque é Deus nos trazendo à memória, para nós não podermos andar errôneos na presença do Senhor. Nós pensamos muito quando lemos um versículo, ou a palavra de Deus, como lemos aqui, né? O Deus chamando a atenção: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor nosso Deus. Nós pensamos que ficou lá, só para o povo de Israel. Mas lembramos que nós somos o povo de Israel. Eu sou e eu acredito que você também é. Porque nós somos descendências de Abraão. Não somos? Então nós somos uma extensão do povo de Israel. Nós somos o povo de Israel. Não é porque nós vivemos e nascemos em terras brasileiras que nós não fazemos parte desse povo do Israel de Deus. Nós somos. E Deus, nessa manhã, Ele nos chama para nos preparar para encontrar com o Senhor nosso Deus, né? É engraçado que eu recebi um convite do pastor para hoje estar pregando a palavra de Deus. E aí eu fui, até brinquei com ele que eu ia buscar em Deus, né? Na hora que ele me falou, eu brinquei com ele que eu ia buscar em Deus, né? A palavra para trazer. E aí Deus me levou ao livro de Amós. E aí quando foi bem à noite, já 10 horas da noite, eu estava em casa e eu voltei a meditar um pouquinho na palavra. E aí que eu lembrei que hoje era a Santa Ceia do Senhor, né? Eu falei: meu Deus, amanhã é Santa Ceia, né? Santa Ceia, geralmente a gente nos preocupa de trazer uma palavra mais direcionada, né? A Santa Ceia. Eu falei: mas Deus é perfeito, né? Arrependa-te, Israel. E uma das maneiras em que demonstra que nós temos um coração desejoso a nos preparar, né? Nos arrependendo, nos preparar para encontrar com o nosso Deus, quer dizer arrependimento, né? Arrependei, né? E uma das melhores maneiras de demonstrarmos que nós já estamos nesse caminho de preparação é participar da ceia do Senhor. Não é verdade? Estamos participantes do corpo do Senhor. E nessa manhã, queridos, eu quero lembrar vocês que o tema dessa mensagem é: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Parece que não tem nada a ver, né? Tem muito a ver. Porque, como eu já disse, como Deus já falou aqui através da minha vida, o preparar para encontrar com o Senhor nosso Deus, não tem como eu me preparar para encontrar com meu Deus sem antes eu me arrepender. Só mediante um princípio de arrependimento do meu eu, né? Dos meus desejos, arrependimento de tudo aquilo que eu vivi num passado,
é que eu tenho condição de entrar num tempo de preparação para encontrar com o Senhor nosso Deus, o meu Deus, o teu Deus. Não tenho como, sem antes de eu me arrepender, sem antes de um arrependimento, eu dizer que estou me preparando. Não. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E aí, prepara-te, agora prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Não é verdade? A palavra de Deus fala que o Senhor está à porta, né? E nós temos que nos preparar, nos preparar. E aqui, queridos, nesse texto em que nós lemos esses 2 versículos de Amós, Deus, ele chama esse povo para uma preparação, porque Deus, ele via esse povo sofrendo muito, sofrendo angústia, um povo angustiado, um povo que não tinha vida em si, porque eles estavam longe de Deus. Eles estavam longe de Deus. A última coisa que esse povo não pensava ou não tinha no seu coração era o desejo de servir a Deus, ou de seguir a Deus, ou de obedecer a Deus. E Deus, vendo o sofrimento desse povo, chama eles para uma preparação. E eu quero que vocês leiam comigo mais alguns versículos, aqui no mesmo livro de Amós. Vocês podem continuar aí onde vocês estarem aí na Bíblia. Nós vamos ler Amós 5, só um versículo, versículo 4, que diz assim, ó: porque assim diz o Senhor, ó casa de Israel, buscai-me e vivei. Buscai-me e vivei. É engraçado como o Senhor, o nosso Deus, ele se preocupa com um povo que ele vê que é um povo que busca prazeres em tantas coisas, mas não tem vida em si mesmo, né? Nós sabemos, até porque a palavra nos ensina isso, que um povo longe de Deus, longe daquela que é a vontade de Deus, é um povo que não tem vida. Não tem vida. E aqui, Deus, ele fala para o teu povo, porque assim diz o Senhor, ó casa de Israel. Está falando para mim e para você nesta manhã. Buscai-me e vivei. Buscai-me e vivei. Porque, na verdade, o mundo, ele tem tantas coisas que nos atraem, mas tudo é caminho de morte. Tudo é caminho de morte. Tudo. Eu nessa semana, eu estava vendo o meu grupo de amizade com quem eu trabalho, as pessoas conversando entre si sobre um conhecido da gente que morreu. Uma pessoa até jovem, 45 anos, morreu. Repentinamente. Teve um infarto de uma hora para outra e morreu. E todos ali, num grupinho de 5, 6 pessoas, e eu ali do lado ouvindo a conversa, lamentavam sobre a morte daquele homem. Um homem casado, muito bem estruturado na vida terrena, 3 filhos, a reunião de pessoas que eram amigo dele, lamentando a morte dele, e um diz a seguinte frase: ainda bem que ele deixou um legado para sua família, para os seus filhos e para sua esposa. Ele deixou uns 2 carros muito bons, ele deixou 3 ou 4 casas boas de aluguel, e uma casa muito boa onde eles moravam. Então ele deixou o bom, a pessoa ainda falou, o bom é que ele deixou um bom legado
para a sua família. E eu ali ouvindo, eu sou uma pessoa que eu ouço muito as coisas e medito comigo mesmo. Às vezes eu não dou nem resposta e não dou a minha opinião, porque muitas vezes a situação não permite que você dê a opinião. Não é nem minha opinião, né? Eu costumo dizer que quando eu opino em alguma coisa, a opinião não é minha. É uma opinião baseada, fundamentada na palavra do Senhor. Mas eu ali meditando nas palavras dele, eu comecei a pensar o seguinte: será mesmo que tudo isso que ele deixou é um legado sólido que nós devemos nos preocupar em deixar para a nossa família? Será que isso é um legado? Não vejo isso, queridos, como um legado. Isso tudo parece bom. É uma estrutura física que, se nós pudermos deixar para a nossa família, eu não estou aqui para dizer que isso é ruim ou que isso é péssimo, ou que não nos devemos fazer ou nos preocupar com isso. Não estou aqui para dizer que isso é errado. Mas eu acho que isso é um dos menores legados que nós devemos nos preocupar, porque o principal legado que nós devemos nos preocupar em deixar para a nossa família, é um legado em servir a Deus, em promessas do Senhor para as nossas vidas. Porque quando nós estamos debaixo da boa promessa do Senhor, vivendo como pessoas que se prepararam para encontrarem com o Senhor, a nossa família tem um legado que não vai ser tirado da vida delas nunca. Elas vão ter uma vida com Deus, vão viver debaixo das promessas do Senhor e vão ser famílias benditas do Senhor, que diz a palavra. A palavra de Deus fala que em Abraão serão benditas todas as famílias da terra, mas para minha família ser bendita nesta terra, estar debaixo dessa bênção, que é a família bendita do Senhor, eu tenho que deixar esse legado para minha família. Porque se eu não atentar para isso, não me prepararem hoje para encontrar com o Senhor, meu Deus, e deixar esse legado para a minha família, que é os meus filhos, e toda a minha família, é muito provável, queridos, muito provável, que eles não vão viver a bênção de família bendita, mas eles vão ser destruídos com essa terra. Eles vão ser. Porque eu, como pai, não me preocupei em obedecer ao Senhor, a ter uma caminhada em obediência a Deus, né? E ter uma preparação para encontrar com o Senhor nosso Deus. E muitas vezes nós somos egoístas, nós pensamos só nos nossos prazeres, e não pensamos naquilo que Deus nos deu como bênção, porque família é bênção do Senhor. Família é bênção do Senhor para as nossas vidas. Deus fez uma promessa de bênção para Abraão. E qual foi a promessa de bênção de Abraão? É que tudo bem que Deus fez uma promessa de que ele também seria dono de muitas terras, não é verdade? Mas a primeira promessa que Deus fez a Abraão é a promessa de um filho. É de um filho, não é verdade? E que desse filho e de Abraão, sairia de Abraão e desse filho um povo que era chamado o povo de Deus, e por isso nós estamos aqui. Por causa da promessa que Deus fez a Abraão, nós estamos aqui. Nós somos uma extensão do povo de Deus. Nós somos esse povo de Deus, amém? Glória a Deus. Eu convido você a ler comigo Amós, no mesmo capítulo 4, 6 a 11. Eu vou lendo aqui para adiantar, meus queridos. De 6 a 11 diz assim, por isso também vos dei limpeza de dentes, e em todas as vossas cidades, e falta de pão, e em todos os vossos lugares, contudo, pão não vos convertestes a mim. Vou ler de novo. Por isso também vos dei limpeza de dentes, e em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva,
ainda 3 meses para a ceifa. E fiz chover sobre uma cidade, e sobre outra cidade não fiz chover. Sobre um campo choveu, mas outro sobre o qual não choveu, se secou. E andaram errante 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com queimaduras e com ferrugem a multidão das vossas hortas, e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras. Foi comida pela locusta. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei a espada, e os vossos cavalos deixei levar presos, e o fedor dos vossos exércitos fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós como um tição arrebatado do incêndio. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel, porque isso te farei. Prepara-te para encontrar com o Senhor, vosso Deus. Amém? Então, nós vemos aqui um povo que estava sofrendo muitas destruições. Um povo que estava sofrendo muitas faltas. E era tudo permissão de Deus. Deus está falando, é eu que fiz todas essas coisas. E a gente vê quantas percas estava sofrendo o povo, né? Perderam até os filhos. E Deus fez tudo isso, ou permitiu tudo isso. Nós lemos várias situações aqui, a palavra de Deus falando de que Deus permitiu sobre esse povo, vir sobre esse povo, mas Deus fez tudo isso esperando que esse povo se arrependesse e voltasse para Deus. Não é verdade? Que buscassem a Deus. Mas mesmo acontecendo tudo isso, esse povo não se lembrava de Deus, não se voltava para Deus. E aí é onde Deus ele vem e chama esse povo para um arrependimento e ter uma vida de busca no Senhor, para que eles possam estar preparados para encontrar com o Senhor teu Deus. E muitas vezes, queridos, nós estamos vivendo vidas sofridas, aonde não acontece nada de agradável na nossa vida. Muitas vezes nós estamos vivendo de maneira que nada acontece para alegrar os nossos corações. E nós temos que parar um pouco e meditar. Será que eu estou tendo uma vida de preparação para encontrar com o Senhor meu Deus? Será que eu estou tendo uma vida digna de estar debaixo das boas promessas do Senhor, para que eu seja um coparticipante das bênçãos do Senhor? Porque muitas vezes nós estamos até buscando a Deus na igreja, na casa do Senhor, mas nos achamos como um super crente, um super servo de Deus, perfeito, em mim não há erro. Eu prego a palavra de Deus, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas, queridos, esse povo, a qual está enquadrado aqui nesse texto em que lemos, em que estamos meditando, onde Deus está falando com as nossas vidas, eles eram crentes como nós, povo de Deus. Mas eles estavam cegados pelas coisas do mundo, e onde eles não conseguiam atentar para a palavra de Deus. Eles não conseguiam. Porque o que faz o povo de Deus ser espiritualmente morto, para não conseguir atentar por um chamado de Deus, para ouvir a palavra do Senhor, e obedecer no sentido de ter uma vida de busca, de arrependimento,
e de preparação para encontrar com Deus, é o mundo, queridos, que nos atrai. Nós somos atraídos por este mundo maligno e nós temos olhos para tantas coisas, não é verdade? Mas temos dificuldade em olhar para Deus, em atentar para a palavra do Senhor. Nós fazemos tantas coisas no nosso dia a dia, mas nós não temos, às vezes, 5 minutos para ouvir a palavra do Senhor e deixar ela entrar no nosso coração. Nós não temos, às vezes, 5 minutos para abrir a palavra do Senhor e ouvir Deus falar comigo. Eu, às vezes, não tenho esse tempo. A palavra de Deus, Jesus ele conta uma parábola do semeador. Acredito que todos aqui conheçam a parábola do semeador. E na parábola do semeador que ele conta, os seus próprios discípulos que andavam com ele não entenderam. E ele para explicar para os seus discípulos o significado daquela parábola. Aí ele começa a explicar, de semente por semente, a que caiu sobre um solo rochoso, o que caiu sobre um solo cheio de pedra, a que caiu sobre um solo cheio de espinho. Ele começa a explicar uma por uma, e ele chega em uma semente que ele fala que o que impede o crescimento daquela semente são os cuidados dessa vida. São os cuidados dessa vida. É o mundo que nos seduz, que impede o crescimento dessa semente. A terra, muitas vezes, é boa, querido. Muitas vezes nós estamos aqui e estamos recebendo de bom grado essa semente. E essa semente, ela até vem brotar, germinar nos nossos corações, no meu coração. Mas eu saindo daqui para fora, o mundo ele me mostra tantas coisas, me seduz de tal forma que mata essa semente, mesmo ela já tendo nascido. Eu saio daqui super alegre com essa palavra que estou recebendo nesta manhã. Estou me alegrando muito e vocês podem ver isso no meu rosto, na minha face. É uma alegria eu estar aqui nesta manhã ouvindo Deus falar comigo através da sua palavra. Essa semente já brotou, queridos, já brotou. Mas eu saindo daqui para fora, se eu olhar para este mundo, se eu olhar para as seduções que este mundo me mostra e fala para mim que é bom, assim como a serpente falou para Eva lá no paraíso, falou, olha, esse fruto é bom, se você comer vai ser-lhe aberto os olhos. E Eva, a palavra de Deus fala que Eva viu que o fruto era realmente bom para comer. É isso que o mundo mostra para mim, queridos. Eu saio daqui para fora, o mundo me mostra tantas coisas que parece ser bom aos meus olhos, e ele fala, é bom, pode comer, é bom, pode beber. Aí o chevette, tem um tal do negócio chamado chevette aí, que eu ouço 50 vezes durante o dia os meninos falando lá no meu serviço, de um tal de chevette. Eu falava, chevette não presta, cara. Eu já tive um, eu falo para ele, chevette não presta, isso quebra demais, velho. Porque o chevette que eu conheço é um carro, né, irmão? Talvez ninguém aqui nem conheça, né? Mas que eu assumo ser mais velho que todos aqui. Mas chevette que eu conheço é um carro, não presta, não compra não. Não vai nessa conversa de chevette não, que é horrível, irmãos. Não entra nessa. É mentira do demônio. Ele mentiu para Eva lá e mente para nós também, queridos. Então, queridos, é mentira. Nós temos que sair daqui e deixar essa semente que foi plantada no nosso coração crescer. Porque a palavra de Deus, Jesus, ele fala que essa semente que caiu em bom solo, ela cresceu, ela germinou, ela cresceu e ela deu fruto a 100, a 60 e a 30%. Frutificou muito, queridos. E assim é a vida que nós devemos de ter diante de Deus, de uma terra que é o nosso coração, que recebeu a palavra do Senhor, acreditou, teve uma caminhada de preparação, e essa semente veio a virar uma árvore aonde frutificou, e frutificou muito para Deus.
Quando essa semente se transforma em essa árvore de bons frutos e de muitos frutos nos nossos corações, queridos, nós temos uma certeza que nós seremos abençoados e a nossa casa e a nossa família também. Receba essa bênção do Senhor para a sua vida, porque eu recebo essa bênção na minha vida, a bênção de família bendita do Senhor, de um povo que confia, acredita nas promessas de Deus. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós temos mania de ficarmos lamentando muito, né, nos acontecimentos a qual nós vivenciamos na nossa vida. Lamentamos muito. E nós temos que parar um pouco de lamentar e acreditar que quem conduz a nossa vida e que nós somos conduzidos por um Deus Todo-Poderoso. Nós temos que ter convicção de que a nossa caminhada, queridos, ela está sendo uma caminhada de busca de um verdadeiro homem, uma verdadeira mulher de Deus, a qual o alvo é encontrar com o Senhor nosso Deus. Sabemos que estamos sendo preparados e capacitados para encontrar com o Senhor nosso Deus. Esta semana, sábado, eu estava no meu serviço, e já era 7 horas da noite, chovendo, eu trabalho ao ar livre, queridos, andando, e eu estava todo molhado. Aí um amigo de serviço virou para mim e falou assim: "Ô Lafa, aonde você queria estar agora?" E eu falei, eu fiz uma cara assim: "Como assim? Onde eu queria estar agora?" Ele falou: "Onde você queria estar agora?" Eu falei: eu não queria nada. Não queria nada. Eu falei: não, o meu querer, cara, não existe o meu querer. Sabe por que eu não queria nada? Porque eu sei que quem conduz a minha vida, e ele não é crente, né? E muitas vezes ele tem dificuldade de entender o que eu falo. Aí ele fica com um olhão assim. Aí eu falei: eu sei que quem conduz a minha vida é Deus. E por eu ter essa convicção e essa confiança de quem me conduz é Deus, eu sei que o melhor lugar que eu devo estar agora é aqui. Esse é o melhor lugar. Porque se eu falar para você que eu desejaria estar em outro lugar, eu estou tomando a frente de Deus, eu não estou acreditando no Deus a quem eu sirvo, e eu vou estar anulando aquilo que Ele tem para a minha vida. Então, eu acredito profundamente, eu falando para ele, que o melhor lugar que Deus tem para mim neste momento é aqui. É aqui que Ele tem para me abençoar neste momento. Eu acredito nisso, eu falei para ele. Ele falou assim: "Lafa, mas você é complicado." Eu falei: "Não, querido, não sou complicado, é você que não entende." Humanamente falando, eu sei o que ele quis dizer. Eu sabia o que ele queria dizer e ele traduziu para mim. Ele falou assim: "Pô, Lafa, na hora que eu falei para você, fiz essa pergunta para você, eu falei pensando, porque eu desejava estar lá na minha casa, debaixo do cobertor, assistindo uma televisão, e ouvindo essa chuva cair." Eu falei: "Meu querido, parece muito bom, mas isso é carnal, isso é humano. Diante de Deus as coisas é diferente, né? Muitas vezes eu poderia estar mesmo na minha cama ou no sofá, ouvindo essa chuva cair, mas se eu não tivesse debaixo da boa e perfeita vontade de Deus, eu não teria paz. Eu estaria ali debaixo do meu cobertor assistindo essa televisão, mas o meu pensamento era de morte. Mas eu estou aqui debaixo dessa chuva trabalhando, mas estou alegre e contente, meu coração está alegre no Senhor, e eu sei que é por causa dele que eu estou aqui. É Ele que permite eu estar aqui, eu estou aqui porque a vontade dele é que eu esteja aqui nesse momento." E nós temos que entender isso, queridos, porque muitas vezes nós reclamamos por coisas tão pequenas. Nós achamos que nada está dando certo na nossa vida. E isso que está acontecendo na minha e na sua vida, e que nos leva a achar que nada está dando certo, que é ruim, talvez seja um caminho que Deus está permitindo nas nossas vidas, para nós chegarmos na boa promessa dEle em coisas muito maiores, queridos. Em coisas muito maiores. Lembram da palavra do Senhor? Venham, leva suas mentes para a palavra do Senhor. Nenhum servo do Senhor viveu boa promessa ou as promessas do Senhor sem passar por um caminho de deserto e grande deserto.
Aí eu comecei a falar para esse homem que me fez essa pergunta. Eu comecei a citar para ele a Bíblia. Eu falei, olha, eu conheço várias histórias de homens de Deus na Bíblia, em que eles passaram por terríveis momentos de morte, que pareciam que eles iriam ser levados à morte, mas Deus os livrou. Parecia que eles estavam no pior lugar da terra naquele momento. Mas foi ali que Deus fez um grande milagre na vida deles, que ficou escrito para toda a humanidade ver que há um Deus que faz daquele lugar que, humanamente falando, é o pior, faz dele o melhor. Que você vai pular, saltar e dar um glória a Deus e reconhecer que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aí eu comecei a mostrar para aquele homem a vida de José, de Daniel, de Cedraque, Mesaque e Abednego, né? E eu falei, Cedraque e Abednego, meus queridos, foram jogados numa fornalha de fogo ardente. O que aconteceu com eles? Morreu? Aí ele ficou assim, eu falei, não morreu, meu querido. E a palavra fala que eles saíram dali, nem cheiro de fumaça tinha em suas roupas. Mas você sabe o que aconteceu com os homens que jogaram ele na fornalha? Morreram. Isso mesmo, foram consumidos pelo fogo. Mas os 3 que confiavam em Deus e que sabia que eles estavam ali porque era a vontade de Deus, eles sabiam que o mesmo Deus que permitiu eles estar ali era um Deus poderoso para livrá-los daquele fogo. E foi isso que aconteceu. E é assim, queridos, nós temos que voltar o nosso coração para a palavra de Deus e acreditar que esse Deus não mudou. Esse Deus é imutável, ele não mudou. Ele não mudou. Eu estava falando ontem eu levei uma palavra ontem no lar de um amigo meu, e eu estava falando para eles que nós somos um povo de Deus. Eu vejo muito o povo de Deus acreditar que o mal, tudo de mal, ou tudo que, entre aspas, aparentemente parece ser ruim para as nossas vidas, nós acreditamos e nós somos ensinados muitas vezes, aqui nós não somos ensinados a isso, mas nós, num contexto geral aí, na pregação do Evangelho, os povos ensinados a acreditar que é o diabo, né? É o diabo. Tudo de ruim que acontece na nossa vida é o diabo. O povo dá tanto crédito para esse bicho aí, que eu não gosto nem de falar o nome, dá tanto crédito para ele que eu acho que ele vive dando saltos aí, né? De alegria, porque o povo dá muito crédito para ele. Mas nós não vemos aqui, lendo a palavra, nós não vemos nenhuma situação de perca ou que seja ruim aos olhos humanos falando. Nós não vemos a palavra de Deus falando que foi o diabo, mas nós vemos aqui onde nós lemos que foi o próprio Deus que fez acontecer tudo aquilo para que o povo se arrependesse e se voltasse para Deus. Não é o diabo não, queridos, nós não temos que dar mérito e nem crédito para esse bicho não, ele não tem crédito nenhum, porque nós, quando andamos diante das boas promessas do Senhor, ele não tem nenhum poder sobre as nossas vidas. E muitas vezes nós estamos dando muito crédito para ele, muito crédito. Então nós temos que confiar no Senhor e saber que tudo vem do Senhor. Nós temos que saber que também o seguinte, né? Que caminho eu estou andando? Quem eu estou servindo? Porque a palavra fala, esse chamado de Deus para as nossas vidas, de preparar para encontrar com o Senhor nosso Deus, nos dá uma garantia, queridos, que quando nós estamos andando nesse caminho de preparação para encontrar com esse Deus, nada tem poder contra as nossas vidas, mas nós somos guiados, conduzidos pela mão do Senhor. A própria mão do Senhor nos guia. E nenhum mal tem poder contra as nossas vidas. Não tem demônio que tem poder contra as nossas vidas. Não tem, queridos. Porque é Deus que nos livra. Nós já ouvimos Deus falar aqui nesta manhã de situações de homens que, humanamente falando, não tinha nenhuma esperança. Se eles fossem olhar para o contexto humano, terreno,
se eles não olhassem para o único Senhor e Consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, que é o próprio Deus, eles iriam lamentar como o povo do Egito lamentou, né? Vou morrer. Mas nós vemos vários homens e mulheres de Deus que confiavam de tal maneira em Deus e que tinham uma caminhada de preparação com Deus tão grande que eles sabiam: olha, se o Senhor, meu rei, quiser me jogar nessa fornalha de fogo ardente, fique sabendo o Senhor, pode me jogar e eu não terei nenhum medo. Ainda desafiou o rei. Sabe por quê, Senhor rei? Porque eu sei que o meu Deus, Ele é poderoso para me livrar se Ele quiser livrar. Eita maravilha! É gostoso demais, queridos, quando nós acreditamos num Deus que pode nos livrar de todas as coisas. Não é verdade? Mas Deus, Ele tem tanta misericórdia de nós que Ele nos chama para ter um caminho de preparação. E muitas vezes, por mais que nós estamos fracos, como aquele povo do Egito esteve fraco, não é verdade? Aquele povo do Egito, eu estava falando ontem sobre o acontecimento que ocorreu com o povo do Egito, quando eles saíram ali do Egito, não é verdade? Diz a palavra que aquele povo chegou diante do mar, e eles olharam para trás e viram um exército. E eu falando para os irmãos, eu falei: irmãos, um exército, vocês fazem ideia do que é um exército? Porque é fácil nós lermos ou nós revelar para o outro uma passagem dessa e simplesmente falar que vinha um exército, porque quando nós ouvimos apenas isso aí e não meditamos, nós não fazemos ideia do que é um exército. O que é um exército, queridos? Imagina eu e vocês aqui, não tem para onde nós irmos, não tem passagem, olhamos, não tem saída, e olhamos para trás, um exército. Eu falei, um exército, queridos, não é 2, 3, 4 e nem é 100 pessoas. É uma multidão numerosa de soldados e bem armados que está vindo em nossa direção, minha e sua, para nos matar. Não é para nos receber com abraços, é para nos matar. E o povo viu aquilo, e como o coração deles estava no mundo, eles eram povo de Deus, queridos, mas eles estavam tão envolvidos com as coisas do Egito, se acostumaram, né, irmãos, porque foram tantos anos, na verdade, vivendo no Egito. Mas uma coisa, querido Deus, quer falar comigo e com você nesta manhã. Eu não sei quantos anos nós estamos no Egito, porque nós vivemos num mundo que é pior que o Egito, varões, irmãos, varoas. É pior que o Egito. Se nós não tivermos cuidados de ouvir a voz do Senhor, que Ele falou comigo e com você nesta manhã, prepara-te, ó Israel. Nós vamos viver como o povo do Egito, amedrontados e querendo sempre estar no Egito, porque o Egito oferecia coisas para eles que, ao paladar deles, aos olhos deles, era muito agradável, e de repente eles se verem naquela situação, até foram libertos, mas eles achavam que foram libertos para morrer ali. De momento eles não conseguiam ver Deus, Mas Deus falou para o homem dele, para um grande homem dele que obedecia e que tinha uma busca, uma preparação. Falou: fala para esse povo parar de clamar, de resmungar, fala para esse povo deixar de ser incrédulo e levanta a mão sobre o mar, toca no mar com o que você tem na mão aí. E nós sabemos da história, dos acontecimentos, como que foi, não é verdade? Então, queridos, Deus, Ele tem um grande livramento para as nossas vidas. Nós temos que crer e prosseguir em buscar e em conhecer a Deus. Porque nós, quando nós temos uma vida de busca, de conhecer a Deus, nós não perdemos a nossa fé. Não deixamos de confiar no Senhor, por pior que seja a circunstância. Por pior que seja, nós não deixamos de confiar no Senhor. Então, que nós venhamos a confiar sempre em Deus, sempre, queridos. E que nós venhamos deixar essa semente crescer, frutificar em nossos corações, né?
Para encerrar, queridos, aqui essa mensagem, nesta manhã, eu gostaria que vocês abrissem comigo em Abacuque 3. Abacuque 3, deixa eu ver se eu acho aqui, achei. Abacuque 3, 17 e 19. Eu vou lendo aqui, tá? Porquanto, ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vinde, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os da serva, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor de mur sobre os meus instrumentos de música. Amém? Glória a Deus. E por fim, queridos, Amós, aonde nós estávamos aí mesmo, né? Amós 4. Não, Amós 5, tá? Amós 5, versículo 4. Diz assim, ó. Porque assim diz o Senhor, a casa de Israel: buscai-me e vivei. Amém, queridos? Receba a vida do Senhor em suas vidas, em nome de Jesus. Deus abençoe as nossas vidas hoje e sempre. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos cear ao Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus por essa palavra poderosa. E para cearmos, eu gostaria de ler o livro de Lucas. Pastor Lafayette. Lucas 22. Do 9 até o versículo 12, que diz assim: E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Se referindo à ceia. E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrarei um homem levando um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: o mestre te diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos entregará um grande cenáculo mobilado. Aí fazei os preparativos. Meus irmãos, estava analisando, ouvindo o que o pastor Lafayette trouxe aqui essa noite, nessa manhã, quando ele disse que nosso querer, ele é passível de equívocos, e de fato é. Os discípulos perguntam para Jesus aonde, ele quer, qual lugar ele quer que Jesus prepare, que eles preparem a ceia. E aí Jesus fala para eles o que eles devem fazer, não é? Ele não fala para ele aonde é que ele quer. Ele apenas diz assim: olha, façam o que eu estou mandando, que vocês já farão o que eu quero. Né? Exatamente como o pastor Lafayette disse aqui. Obedeçam aquilo que eu ensino, e vocês já estarão fazendo o que eu quero. O que eu quero não é algo que vocês escolhem. O que eu quero é o que é revelado a vocês por mim.
E vocês vão encontrar um lugar. E é nesse lugar que vocês vão encontrar que vocês devem preparar a ceia. Então, mais importante do que você ficar pensando aonde, o ponto específico, aonde eu quero estar, aonde eu devo, é você obedecer aquilo que lhe foi colocado para viver agora. Saber lidar com cada momento, com cada tempo, cada época da sua vida. Eu sei que hoje a gente ouve as pessoas falando muito sobre esse período da pandemia, alguns muito preocupados com a possibilidade de parar tudo de novo. Bom, independente de qualquer coisa, o cristão, ele aprende a lidar com aquilo que lhe foi imposto. É claro que ele não vive de maneira passiva, não é? Mas ele irá reagir de acordo com a realidade que ele foi colocado para viver. Então, a grande certeza que ele tem é que aconteça o que acontecer, eu estou dentro da vontade do Senhor. E é dela que eu não vou abrir mão. Nós votamos, puxa, que bom. Quando nós votamos, a gente tenta, eu, por exemplo, tento analisar, em primeiro lugar, os valores que são defendidos por um político. Eu nem me deixo levar pelas promessas de benefícios que serão feitas. Não sei se nenhum deles vão fazer isso, vão cumprir com o prometido. Então, eu, no mínimo, tento me apegar aos valores que são defendidos. Não sei também se aquele que está prometendo ou aquele que diz defender esses valores, de fato defende, não sei. Mas, entre votar em quem eu ouço dizer diferente e o que está falando, o que eu não sei se corresponde com a verdade ou não, eu vou pelo caminho daquilo que é, pelo menos, falado. Mas uma coisa eu tenho certeza, até essa pessoa que defende pode mudar de ideia, e pode ser que não consiga fazer aquilo que está sendo dito. Isso serve para que eu tenha certeza de uma coisa, que eu não posso me assegurar, eu não posso me segurar ou me criar expectativas nas pessoas, porque ainda que elas queiram, nem sempre elas conseguirão fazer aquilo que elas acreditam que vão conseguir. Sendo assim, a única segurança que nós temos é do reino de Deus. Isso não tem como o homem mudar. É impossível mudar. A lei de Deus, ela é segura. Então, nós vamos de acordo com tudo aquilo que respeita a lei de Deus. E é isso que nos importa. E disso nós não podemos abrir mão. Amém? Vamos cear ao Senhor. Gostaria que você ficasse de pé. Pai amado e santo, gostaria que os irmãos que pudessem vir aqui para servirmos a ceia. Basta apenas pegar os elementos, não precisa nem trazer a mesa. Pai, nós consagramos esse momento, este suco e este pão. Liane, pode vir aqui, por favor. Obrigado. Nós consagramos esse suco, esse pão, que é o símbolo que representa o corpo do Senhor. Em contato com esses símbolos, nós estamos em contato com o Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, e nos aceita no teu reino, Pai. Nos insere cada dia mais nesse reino. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória,
seja o domínio, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso, poderoso Deus, poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. 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 Levante sua mão para o céu, quer dizer, levante o pão e repita assim comigo: Senhor, obrigado pela tua presença, pelo teu perdão, pelo teu poder, pelo teu corpo, pelo teu sangue e pela comunhão que só o Senhor pode me proporcionar. Comei do corpo do Cordeiro. Da mesma forma, abra aí o cálice, levante também, só cuidado para não derramar, melhor fazer isso com olhos abertos, né? Porque você daqui a pouco tem que voltar e você não pode chegar lá molhado de suco de uva. Senhor, obrigado. Obrigado, meu Pai, por saber que o teu Espírito está conosco. Obrigado por saber que nós temos a comunhão com o Senhor e essa comunhão não depende absolutamente nada do grau de conhecimento que nós temos da Bíblia ou de qualquer outra coisa, e sim de um coração quebrantado e sincero. Isso nos basta. Obrigado, Senhor, porque o nosso interesse é nos aproximar de Ti. Obrigado pelo Teu sangue vertido na cruz, como a coreografia nos mostrou de maneira tão singela e com detalhes tão importantes para falar ao nosso coração. Obrigado pelo Teu sangue, Pai. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado por ter se encarnado para nos salvar. Obrigado. Senhor, perdoa a nossa falta de temor, muitas vezes. Perdoa se no interesse de fugir do medo,
se no exercício de nos relacionar com o Senhor sem medo, a gente começa a praticar a falta de temor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. E nos cura de todo mal. Bebei do sangue do Cordeiro. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, seja o